Chegou a nova revista da Escola Dominical, Êxodo e Levítico. O novo estudo do culto da família como escola dominical vai mostrar as maravilhas de Deus como libertador e digno de ser adorado. Revista para adultos, adolescentes e um currículo infantil completo. E na versão digital, aplicativo para smartphone e audiobook. Êxodo e Levítico. Adquira já! Amados irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário. Desta vez nós queremos iniciar o nosso novo trimestre trazendo um breve comentário sobre a lição de número 1. Mas antes, claro, da gente iniciar esse comentário, a gente precisa fazer a apresentação desta revista que nós vamos estudar, que nós vamos dar início a esse novo trimestre. E o tema da nossa lição é Êxodo e Levítico, libertação e adoração. Este assunto que nós vamos estudar é com base nos livros do Pentateuco, Êxodo e o livro de Levítico. Essas duas obras que nós vamos estudar é de autoria de Moisés, e a gente vai perceber que esses dois livros, as 10 primeiras lições, a gente vai encontrar no livro de Êxodo, e as 3 últimas a gente vai estudar o livro de Levítico, como a gente fez isso no trimestre passado, onde a gente estudou 10 lições com base em Hebreus, e as 3 últimas a gente estudou com base em Tiago. Desta feita a gente vai estudar agora esses 2 livros aqui do Pentateuco. Então, desde já, eu já te convido a entrarmos juntos nessa empreitada de estudarmos 13 lições, aonde a gente vai estudar essas lições e a gente vai perceber que esse estudo ele não vai ser um estudo de uma certa forma expositivo. As lições, os temas sim, mas já o conteúdo das lições, a gente vai ver que o comentarista ele vai selecionar uma seção de capítulo e aí ele vai tematizar aqueles capítulos, e dentro daquele tema a gente vai estudar alguns pontos em capítulos diferentes. Então não vai ser tão esmiuçado assim, vai ser mais, vamos dizer que um estudo temático do que expositivo. Então a gente vai estudar junto esses assuntos aqui que vai falar sobre libertação e adoração. Lembrando que o assunto libertação é o livro de Êxodo, e as 3 últimas lições é sobre adoração. Como é que vai se dar essa adoração, como é que o livro de Levítico ele vai descrever para nós como é que era essa responsabilidade dos levitas, tanto adorar como ensinar o povo a adorar a Deus. Então eu já te convido, antes de passarmos aqui a apresentar os nossos objetivos, eu preciso apresentar aqui o nosso comentarista, que é o pastor Pádua Rodrigues, já é conhecido na casa, pois ele já fez diversos comentários para diversos trimestres e, claro, sempre trazendo vamos dizer que, aulas que vêm ou que tem o objetivo do crescimento do povo de Deus, elevar o nosso crescimento espiritual. E a gente precisa destacar, como aqui na revista, destaca algumas informações sobre o pastor Pádua Rodrigues. Ele é pastor casado há 29 anos com Raquel Endo, tem 2 filhos, essas são as informações que nós encontramos aqui na nossa revista, e ele também é vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus em São José dos Campos, em São Paulo. Então ele é pastor, e congrega na igreja de São José dos Campos, em São Paulo, e essas são as informações. E, claro, a gente tem que deixar bem claro que o pastor Pádua Rodrigues ele sempre tem contribuído para a Escola Bíblica Dominical aqui nas nossas revistas da PEC. E é isso que a gente tem que destacar, e a gente louva a Deus pela vida desse instrumento de Deus, que sempre tem contribuído de uma forma direta para o ensino nas igrejas. Agora nós vamos passar ao nosso objetivo, mas antes de
nós apresentarmos aqui o objetivo, a gente precisa destacar o tema da nossa lição. O tema da primeira lição é com base no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Êxodo. E a gente vai perceber que o tema é Deus prepara o libertador Moisés. Então a gente vai ver aqui nessa lição de hoje, a gente vai ver o chamado de Moisés. A gente vai ver que aqui o escritor da nossa revista, ele vai destacar, né, a questão ou o cenário que o povo se encontrava naquele período do nascimento de Moisés. Depois a gente vai ver que ele vai dar ênfase aos 40 anos que Moisés vai ficar no Egito. Depois Moisés vai fugir, vai passar mais 40 anos lá no deserto, e depois Deus vai chamá-lo para que ele volte ao Egito. Então a gente já sabendo ou tendo de antemão, né, vamos dizer que essas informações acerca desse cenário, fica mais fácil para a gente esmiuçar toda essa lição. Então vamos aos nossos objetivos. O primeiro objetivo é enfatizar a graça e o poder de Deus. O segundo objetivo é saber que Deus cuida do seu povo. E o terceiro e último é repudiar todo tipo de opressão. Então a gente percebe que os nossos objetivos, eles estão, né, de uma certa forma interligados, porque cada um corresponde a um ponto da lição, e são esses objetivos que nós precisamos trabalhar em sala de aula. Agora nós vamos à nossa verdade prática. Nossa verdade prática diz: o grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel não foi Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso. A gente, para sustentar a nossa verdade prática, a gente precisa voltar lá em Êxodo, capítulo 3, aonde se dá a chamada de Moisés. É onde a gente vê que Deus vai chamar Moisés do meio da sarça ardente, vai dizer que o clamor do seu povo que estava sendo oprimido lá no Egito chegou diante dele e que era a hora desse povo ser liberto. E Moisés seria o instrumento. É aonde Moisés vai dizer: Senhor, mas como posso eu fazer alguma coisa? E Deus diz a Moisés: a verdade não é tu, Moisés, mas vai ser eu que vou te usar. Certamente eu serei contigo. Era isso que Deus estava dizendo, e é isso que a nossa verdade prática confirma aqui. Que o livramento, o responsável pela libertação, não foi Moisés, mas foi o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. O nosso textuário, Êxodo 1:14, diz: E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo trabalho no campo, com todo serviço em que na tirania os serviu. Então perceba que o que nós encontramos aqui no versículo 14, as informações, é de que o povo de Israel, eles cresceram tanto na terra do Egito, que passaram-se muitos anos, né? A gente vai ver que vai ser uns 430 anos. E aí a gente percebe que o rei, né, que agora começa a oprimir esse povo, ele tinha medo de uma rebelião. Porque o número dos hebreus já era maior do que o número ali das pessoas que eram do Egito, que faziam parte do Egito. E a gente percebe que o rei ele começou, de uma certa forma, a limitar, né, esse crescimento, ou tentar limitar o crescimento. Então é onde a gente vai ver que a nossa lição vai discorrer durante essas informações. A gente vai perceber que esse rei preocupado, ele começa a oprimir o povo, tanto no campo, como também obrigando esse povo a construir e edificar cidades para o Egito. Ou seja, o povo estava ali vivendo em um estado de escravidão. Eles estavam ali sendo escravizados. E quanto mais eles eram escravizados, mais Deus abençoava, mais esse povo crescia. E isso preocupava, e isso dava uma certa insônia e preocupação ao rei Faraó, a ponto dele começar a punir esse povo. E esse povo então começou a clamar a Deus. Foi quando Deus vai chamar Moisés lá no deserto. Então a nossa lição de hoje, a gente precisa destacar que o nosso primeiro ponto ele vai falar sobre a opressão de Faraó. E como a gente precisa destacar é que Deus ele não é a favor, de nenhuma opressão, de nenhuma ordem. E é isso que a gente
precisa destacar que a opressão de Faraó, Deus estava agora reprovando. E a gente vai ver que a libertação de Israel do Egito é uma prova irrefutável de que Deus não aceita nenhum tipo de opressão. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai ser com base no capítulo 1, do versículo 8 até o 15, onde o primeiro tópico a gente vai comentar sobre um novo faraó. Nesse primeiro tópico aqui, além das informações que já está na nossa revista, a gente precisa destacar que o povo ele entra no Egito só 70 pessoas. Depois que José interpreta o sonho, que é posto como governador, a gente percebe que a família de Jacó, que vivia lá na terra de Canaã, eles vão para o Egito. Cerca de 70 pessoas sobem. Então, passa-se os anos, aí mais ou menos 4 gerações, esse povo multiplica, sai da casa de, vamos dizer aqui, de dezenas e vai agora para a casa de milhares. Só homens havia muitos, A gente destaca aí na casa de mais de 6 milhões de pessoas que havia ali no Egito. Ali que era o povo hebreu que tinha as suas origens naquelas 70 pessoas que saíram lá de Canaã. Então a gente vê que os anos vão se passando, vai trocando o rei e os reis que vão entrando vão esquecendo de onde esse povo, qual era a importância desse povo. E a gente vai ver que é um propósito também de Deus fazer com que esses faraós esqueçam e comecem a oprimir para que se cumprisse a profecia que Deus tinha falado lá em Gênesis, para Abraão. Então a gente vai ver que o fiel cumprimento vai acontecer aqui, onde esses faraós eles vão se esquecer de que esses descendentes de José, eles vieram em paz para o Egito e estavam ali vivendo em uma terra do qual o Egito tinha reservado para que eles vivessem. E a gente vai ver que esse novo faraó, ele vai ter esse propósito, de querer apagar a história do povo hebreu. No segundo tópico, a gente vai falar sobre a questão da amarga escravidão, que é com base aqui no versículo 11, onde a gente vai ver que a escravidão, ela vai, de uma certa forma, prejudicar os hebreus, porque os hebreus eles perdem a liberdade de cultivar e de cuidar, porque os hebreus eles eram pessoas simples do campo, viviam plantando e viviam também criando ovelhas, eram pastores. E a gente vai ver que eles vão ser privados, vão tirar essa liberdade deles e agora eles vão se tornar escravos. Eles vão viver de uma certa forma amargurados ali no Egito. A gente vai ver que eles não têm essa liberdade, não têm essa paz, nem mesmo para adorar a Deus, porque o Egito vai de todas as formas oprimir, perseguir esse povo. Já o terceiro tópico a gente vai ver, o comentarista aqui falando sobre a ordem às parteiras Sifrá e Puá. E então a gente vai ver que o decreto de Faraó para essas chefes, que eram parteiras, era para eliminar todo e qualquer menino que nascesse, todo e qualquer hebreu que fosse aí do gênero masculino que fosse morto ali no momento do parto. E a gente vai ver que essas duas mulheres, de uma certa forma, elas fizeram vista grossa para esse decreto. E aqui é onde a gente compara essas mulheres com os professores da escola bíblica dominical. Eles têm essa mesma responsabilidade de dizer não para o decreto do mundo e continuar a missão, de trazer a vida, de gerar vida e de conservar a vida. Então a gente vê que essas duas personagens, elas não eram nem hebreias, mas elas acabaram crendo em Deus. Elas acabaram fazendo o que era certo. E a gente vai ver isso com mais detalhe, a gente precisa esmiuçar isso com mais detalhe em sala de aula. O segundo ponto da lição, o nascimento e educação de Moisés. Aqui nesse ponto a gente vai ver que Moisés, ele vai aqui no primeiro tópico, com base no versículo 2 do capítulo 2, a gente vai ver que Moisés, ele vai ser escondido. A gente vê que ele nasce, ele vai nascer, a sua mãe Joquebede, uma mulher cheia de fé, vai esconder
Moisés, e Moisés ele vai crescendo e já vai se tornando que de uma certa forma impossível de esconder. É onde a gente vai ver que Deus ele já vai mostrar a sua graça, a sua misericórdia na vida de Moisés desde o nascimento dele. E a gente precisa também destacar que até o nascimento de Moisés era uma tipologia do que iria acontecer com Cristo. A gente percebe que a mesma opressão, né, que Faraó vai impregnar contra os hebreus com relação ao nascimento de Moisés, vai acontecer no dia de Jesus. A mesma perseguição que Moisés vai passar aqui, né, desde ainda sendo criança, Jesus também vai passar. Então, muitos inocentes também vão morrer aqui no período de Moisés, como morreu no período ali de Jesus. Então, a gente percebe que Satanás, ele sempre está trabalhando, né, para querer barrar os projetos de Deus. O tópico de número 2, aqui do ponto 2, a providência amorosa, que conversa com base no verso 3, onde a gente vai ver que Deus ele vai cuidar de Moisés nos mínimos detalhes. Primeiro vai dar o projeto, né, para a mãe de Joquebede fazer aquele cesto, bertumar por dentro e por fora, para que não entre água. Depois vai fazer com que a filha de Faraó encontre, e aí amamente, vai pagar, né, uma mulher para amamentar, e essa mulher vai ser chamada por Miriam, que é irmã de Moisés, e agora Joquebede vai ser a mãe de leite do seu verdadeiro filho e ainda vai ganhar por isso. Então a gente percebe aqui que Deus ele está trabalhando, né, na vida aqui de Moisés. A gente precisa destacar isso, que assim como Faraó tinha dado uma ordem para que as crianças que fossem recém-nascidas fossem mortas e lançadas no Nilo, a gente percebe que Moisés ele vai ser colocado no Nilo e Deus vai dar providência. Deus vai amar, e a gente percebe que o amor de Deus sobre a vida de Moisés ali, os cuidados de Deus eram bem explícitos, não tinha como esconder. Terceiro tópico, a criança volta à mãe. Aqui a gente vai destacar nesse tópico que Joquebede, como obedeceu a Deus de uma forma imparcial, e também a gente precisa também destacar que o amor também materno foi uma das motivações que levou ela a fazer tudo isso. Mas Deus também já tinha esse propósito para Moisés e assim também para Joquebede. Então a fé de Joquebede aqui é honrada por Deus. Ela vai agora amamentar o seu filho e ainda vai ganhar por isso. Ela ainda vai ganhar um salário da filha de Faraó. Então Moisés, ele vai estar com a mãe e vai ser protegido. Agora vai estar sobre a proteção do próprio Egito, da própria Federação do Egito, os seus cuidados, né? Ninguém tocava, ninguém tinha autoridade para triscar, pois ele era considerado um príncipe do Egito. Mas tudo isso a gente precisa destacar que já era Deus preparando, né, o cenário para que Moisés crescesse, né, e se informasse de todas as ciências e tecnologias do Egito da época, para que assim se tornasse um grande líder. A gente vai agora passar para o terceiro e último ponto aqui da nossa revista, que é falar sobre a fuga do Egito. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 2, do 11 ao 14, a gente precisa destacar que aqui já se passaram 40 anos. Quando Moisés ele foge do Egito, ele já tem 40 anos de idade. É onde a gente vai ver que vai suceder a questão de ele cometer um crime ali, achando que está fazendo o que é justo, mas é porque ele estava querendo fazer pela força do seu braço. Aí a gente vai ver que o projeto de Deus era outro, era de outra forma e não da forma dele. Então o primeiro tópico, com base no versículo 11, fala sua renúncia. Nesse tópico a gente vê que Moisés ele vai renunciar todos os direitos do palácio. Ele vai se recusar a ser chamado de príncipe, né? Mas ele vai ser conhecido, né, como hebreu. Ele vai viver, ele vai procurar se familiarizar com os hebreus. E vai ser aonde vai desencadear toda aquela cena aonde Moisés vai ter que fugir. Segundo tópico, seu fracasso inicial. Aqui no versículo 12. É onde ele já vai dar o passo inicial
para o fracasso. É onde ele vai, através da sua prepotência, aonde ele vai, através do seu orgulho, do seu egoísmo, ele vai tomar uma atitude precipitada. É onde a gente vai ver que a vontade de Moisés não estava associada, vamos dizer que no tempo de Deus. Ou seja, ele estava diferente do que Deus tinha planejado para ele. Ele não teve a paciência de esperar em Deus. E é onde ele vai apressar a sua chamada, mas a gente vai ver que vai ser um fracasso. É onde ele vai ter que fugir do Egito, e tudo isso, claro, já estava dentro da vontade permissiva de Deus. Aqui o tópico de número 3, o tempo de Deus, com base no versículo 14. A gente vai ver que o fiel cumprimento de Moisés vai estar aqui centrado dentro do tempo de Deus. Como a gente falou a nível de introdução, Moisés ele vai sair do Egito aos 40 anos de idade, vai atravessar todo o deserto, vai chegar em uma terra onde ele precisava estar ali, pois é ali que ele vai aprender as lições mais importantes da sua vida. Ele vai passar 40 anos estudando, como se tornar um líder, como ser um pastor. E a gente vai ver que nesses 40 anos que ele vai passar nos desertos ali de Midian, ele vai constituir uma família, ele vai ter um sogro que vai passar algumas, vamos dizer que algumas lições que vão ser essenciais para que ele tivesse também esse êxito, para que ele tivesse esse sucesso, que a gente vai ver que a lição vai deixar bem transparente para nós, que Moisés ele se tornou o maior legislador da nação dos hebreus. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.